Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar a penúltima prática cristã da nossa semana. Eu quero falar com vocês sobre o servir, o ato de servir ao próximo. E eu separei um texto que está lá em Salmo, o capítulo 7, versículo 14. Diz assim: quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Esse versículo não tem a ver diretamente com o ato de servir, mas eu gosto de usá-lo para esse assunto como uma analogia, no seguinte sentido: eu troco as palavras pelos seus antônimos, então eu gosto de meditar sobre ele pensando da seguinte forma: quem gera a bondade concebe satisfação, alegria, e isso dá a luz ao contentamento, ao prazer nessa vida. Então, talvez a nossa vida esteja passando por momentos de desencanto, de desinteresse, de desapontamento, de insatisfação. E nesse momento é muito importante a gente adotar a prática cristã na nossa rotina de servir o próximo, de parar de olhar para o umbigo, para as nossas dores e olhar a dor do próximo. E não apenas nos entristecermos pela dor alheia, né, nos comovermos pela dor alheia, mas em ajudarmos essas pessoas a enfrentarem as suas dores. E há um versículo que fala sobre boas obras em Mateus 5,16, que fala um pouco do sentido da nossa vida. Nós devemos fazer boas obras. Por quê? Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse é o propósito da nossa vida, praticarmos boas obras para que Deus seja glorificado através da nossa vida. E quando nós praticamos boas obras, quando nós somos bondosos com outras pessoas, isso gera em nós satisfação e contentamento com a nossa vida, apesar dos nossos problemas. Há um texto que eu gosto muito, que fala sobre compaixão, é uma história de Jesus com seus discípulos. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo de 31 a 44. E a história conta que Jesus, após, os seus discípulos, após um dia de trabalho, ali um período de trabalho, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: vamos nos retirar para um lugar mais deserto para que a gente possa descansar e se alimentar. E as pessoas, quando ouvem aquilo, elas correm para aquele lugar e chegam lá primeiro que seus discípulos, Jesus e seus discípulos que estavam indo de barco. E aí, quando eles chegam naquele lugar deserto, já tarde, os discípulos, cansados de terem pregado o evangelho durante aquele período, eles falam: Jesus, despede a multidão, nós não temos alimento para eles. E Jesus olha para aquele povo que está ali sedento, querendo ajuda, querendo ser curado, querendo ser aconselhado, e tem compaixão. Compaixão é isso, é você olhar para a pessoa, ser tocado pela dor da pessoa e querer ajudar de alguma forma o outro. Então Jesus pede para reunir ali o que eles tinham para comer, e havia só 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, com muita coragem, faz o milagre da multiplicação. E o que me chama a atenção no final desse texto é que de tudo aquilo que eles repartiram com a multidão, a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, sobram ainda 12 cestos de alimento. Eles não tinham nada, repartiram um pouco que tinha, e no final Deus abençoa e o milagre da multiplicação faz com que sobre 12 cestos, exatamente o número de discípulos. O que eu aprendo com essa história é que quando eu reparto o pouco que eu ainda tenho com outras pessoas, Deus é poderoso para me retribuir, para me ajudar naquilo que está faltando, para me garantir um cesto de alimento no final do meu serviço. Então, eu quero te encorajar a servir, quero te encorajar a se compadecer, de fato. Não apenas ter pena, sentir a dor do outro, mas ajudar a dor do outro. E quero te encorajar a colocar na tua rotina um período, algumas horas em que você se dedique, compartilhe a sua vida com outras pessoas. Procure a tua igreja e
Busque saber quais são os ministérios de serviço social da tua igreja, onde você pode contribuir e gastar poucas horas da sua semana, porque eu tenho certeza que esse serviço prestado vai gerar na tua vida satisfação, contentamento e você vai poder desfrutar de uma nova vida de alegria em Deus. Quero terminar citando uma frase, diz assim, é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, super conhecida por toda a ação social e obra social que ela fez. E ela diz assim: o Senhor não daria um banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Só por amor nós podemos abrir mão de algumas horinhas da nossa vida para ajudar o próximo, para servir o próximo. E quando nós fazemos isso, Deus olha o nosso coração, olha o nosso serviço e certamente nos devolve bênçãos em troca, porque Ele nos ama, Ele nos conhece e Ele está aqui conosco para fazer com que o nosso coração transborde de contentamento, satisfação e que a gente entenda o verdadeiro significado dessa vida. Nessa nova vida com Deus, doe um pouco do seu tempo para outras pessoas. Ajude a aliviar o fardo de quem está sofrendo. A gente se vê amanhã. Até mais.